Olá! Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre imunização passiva e ativa. E o nosso grupo é composto pela Darlane, Larissa, Maria Clara, Sara e a Letícia. Oi, eu sou a Larissa e vou apresentar um pouco sobre a imunidade passiva. O conceito básico são anticorpos pré-formados passados de um organismo para o outro. O receptor recebe a imunidade pronta sem precisar produzir sua própria resposta imune adaptativa. Ocorrências naturais que podem ser citadas é pela transferência placentária, IgG, na maioria dos mamíferos, exceto em placenta de epitélio corial, como em bovinos, suínos e equinos. E na ingestão do colostro, que é o leite, rico em imunoglobinas, principalmente IgA e IgG. E de formas artificiais, na administração de soros hiperimunes, como soro antitetânico, e com uso também de imunoglobinas humanas específicas. A imunização passiva tem como suas principais características proteção imediata, efeito temporário, então ela só dura enquanto os anticorpos circularem, pode durar entre semanas e meses e não gera memória imunológica. Seu uso é indicado em momentos de emergência, como picadas de cobra, exposição à raiva, que a imunização ativa não teria um desenvolvimento rápido para combater. A imunização passiva atua contra vírus, toxinas e bactérias extracelulares. As desvantagens é a curta duração, não induz resposta adaptativa nem memória, então ela precisa ser reforçada sempre que possível, sempre que precisar. E em alguns casos, o custo é bem elevado. Ela é muito útil em indivíduos que não podem receber vacinas ou que têm a resposta imune comprometida. Então, ela é uma defesa direta, passiva, que ela não envolve a ativação linfocitária do receptor. A imunização ativa é um processo pelo qual o organismo desenvolve a sua própria resposta imune, ou seja, após a exposição a um antígeno, resulta na formação de linfócitos de memória, os linfócitos B e os linfócitos T. A imunização ativa ocorre pela exposição ao antígeno, sendo ela naturalmente ou por vacina. Haverá a ativação de linfócitos T, como mencionado anteriormente, e de linfócitos B, que reconhecerão o antígeno. Os mesmos irão produzir anticorpos para a ativação da resposta celular. Logo, haverá a formação de células de memória. Lembrando que existem dois tipos de imunização ativa: a imunização artificial e a imunização natural. A imunização natural se dá ao contrair o antígeno, daí o animal irá ficar imune a determinado antígeno. A imunização artificial é por meio de vacinas. Elas podem ser reforçadas com doses periódicas. Lembrando que algumas vacinas geralmente demoram alguns dias para desenvolver a proteção, porque ela depende do sistema imune do animal. Bom, quando falamos a respeito da via natural de imunização passiva, logo sabemos que ele não possui um artifício tecnológico, ou seja, haverá ali, como o próprio nome já diz, uma natural imunização. O que seria essa imunização natural passiva? É quando recebemos algo de forma natural, como por exemplo, nós, seres humanos, né, recebemos anticorpos da nossa mãe através da placenta, né, e na amamentação, assim como também os animais, né. Os anticorpos que passam com facilidade pela barreira placentária, que também vão estar compondo o leite materno, são anticorpos chamados de IgGs, né? As imunoglobulinas, né, do tipo G, ou seja, ela passa pela barreira placentária,
da mãe, ela pode chegar na corrente sanguínea da criança, tá? E quanto mais pesteada for a mãe, ou seja, quanto mais doente, mais infecciosa for a mãe, mais forte vem a criança. Mas como assim mais forte vem a criança? Por quê? Porque se a mãe teve contato com diversos tipos de doenças ao longo da vida, e isso não comprometeu a sua saúde, não levou ela a um quadro grave, ou por exemplo, até a morte, né? Como um todo, ela tem anticorpos diferentes no corpo dela, tá? Ela tem muitos IgGs diferentes no corpo dela. E ela vai passar isso para o seu neném, né? Enquanto ele está se desenvolvendo por meio de barreiras placentárias, né? Passando ali os anticorpos para o neném e ele vai nascer mais forte. Mas como assim mais forte? Devido, né, a diversas doenças que a sua mãe pegou ao longo da vida dela. Vai fazer com que a imunidade dessa criança não seja tão frágil, ao ponto de fazer ele pegar essa doença. A via natural de imunização ativa. Quando a gente fala de via natural, como já foi dito, o corpo precisa ter contato com o patógeno, com o vírus. E a forma natural, o nome também já diz, precisa ser feito de forma natural. Como que isso acontece? Um exemplo que a gente pode lembrar, que fica muito fácil de saber, é a catapora. Normalmente, o indivíduo contrai o vírus apenas uma vez na vida e depois não contrai mais. Por quê? O organismo ele é exposto a esse vírus uma vez e ocasionalmente acontece a infecção. Então, o corpo ele começa a produzir as células para combater a infecção naquele exato momento em que o corpo está com o vírus, mas também produzem células de memória imunológica. Essas células de memória imunológica não serão utilizadas no momento daquela infecção. Elas ficarão no organismo e caso ocorra uma segunda exposição a esse mesmo vírus, as células já estarão lá prontas para combatê-lo. Por isso que normalmente não ocorre uma segunda infecção, porque o corpo já está pronto para combater aquele vírus. Agora, depois de entender todo o contexto de imunização ativa e passiva, a gente vai falar sobre as vias artificiais da imunização passiva e ativa. Essas vias já são muito conhecidas pela gente, mas hoje a gente vai entender de fato como elas funcionam. A gente vai entender aquele velho ditado do é melhor prevenir do que remediar. Vamos começar pelo soro. O soro, ele é uma via de imunização artificial passiva, que já contém anticorpos prontos. Esses anticorpos, eles são injetados no nosso organismo quando necessário, e eles têm uma função rápida, uma função de remediar. Portanto, ele não gera uma resposta imunológica de memória, ele gera uma resposta rápida e eficaz naquele momento, mas não é duradoura. Então, se um dia a gente for reatingido por aquele micro-organismo, por aquele antígeno, a gente não vai ter anticorpos e vai ter que tomar novamente o soro, com anticorpos já pronto contra aquela doença. O soro, ele é produzido através de um animal doador. No contexto mais comum, um cavalo, que por ser um animal de grande porte, acaba contendo uma grande quantidade de sangue, o que faz com que quando esse sangue é extraído desse animal, ele não gere uma resposta ruim no animal e não traga mal para o animal. O cavalo também tem uma resposta imunológica e fisiológica muito boa, o que faz com que o antígeno que nele foi aplicado também não gere consequências a ele, gere um resultado bom para que possa ser retirado esses anticorpos, que são produzidos em grande quantidade, em vista de que a resposta imunológica dele é muito boa. Então, ele se torna esse animal doador por esses fatores de ser grande, de construir uma grande quantidade de anticorpos bons e que não atrapalham a vida dele quando retirados. Agora vamos falar sobre a vacina. A vacina, ela é uma via de imunização artificial ativa.
ela é aplicada com antígenos já pronto no nosso organismo e traz a função do nosso corpo gerar anticorpos. Então, a gente é exposto a um antígeno e o nosso corpo reage criando anticorpos contra aquele antígeno. Ela possui uma resposta mais demorada, porém mais duradoura também, que gera resposta imunológica de memória, gerando anticorpos de memórias que ficam guardados ali dentro. E quando a gente é de fato exposto à doença daquele antígeno, né? Aí a gente usa esses anticorpos que já foram criados para combater aquela doença, para combater aquele antígeno. A gente sabe que muitas vezes a gente precisa tomar várias doses de uma mesma vacina. Isso se faz porque muitas vezes a primeira aplicação gera uma resposta imunológica fraca. Então, é aplicado doses de reforço, chamadas booster, que aumentam essa eficácia dessa vacina, gerando mais anticorpos de memória, fazendo com que isso fique mais eficaz no nosso organismo. Existem também vacinas que a gente toma várias doses por outro motivo, que é o motivo da alta mutação do antígeno. Isso acontece, por exemplo, com o vírus da gripe, que é o mais comum, mais conhecido pela gente. O que acontece? O antígeno da gripe, ele é automutante, então ele acaba mudando muitas vezes. Então, se a gente toma a vacina da gripe daquele tipo de antígeno e na próxima vez a gente pega a gripe de um outro antígeno, a gente já criou anticorpos para o antígeno anterior. Então, acaba que a gente não vai ter anticorpos contra o antígeno novo, que foi mutado. Então, a gente toma vacina da gripe geralmente uma vez por ano, de antígenos diferentes que foram mutados, gerando anticorpos diferentes de memória que acabam inibindo aquela doença, né? Matando aquela doença e aquele antígeno de formas diferentes, com anticorpos diferentes. Cada anticorpo é compatível com o seu antígeno. Por isso, concluímos que é melhor prevenir do que remediar, porque enquanto o soro atua após o perigo, a vacina atua antes dele.